Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chegamos à nossa lição de número 7, o perigo dos falsos profetas. O texto áureo está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Hoje a nossa atenção se volta para esses homens e essas mulheres que são hábeis em enganar, extremamente capazes de imitar os verdadeiros profetas, capazes de falar e agir publicamente como se profetas fossem, só que nunca ouviram nada de Deus. Simplesmente se utilizam de habilidades humanas, em alguns casos satânicas, para comover e arrastar pessoas após si. O primeiro critério para se identificar um profeta é a manifestação de poder. Paulo defende seu apostolado dizendo em 1 Coríntios 2,4: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. No Evangelho de João 2,11, diz que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O milagre realizado por Jesus ali fez com que os discípulos cressem nele. Porque a manifestação de poder seria uma chancela para o ministério profético de Jesus. Tanto que as pessoas de Corazim e Cafarnaum, que presenciaram muitos sinais semelhantes, diz a Bíblia que serão mais duramente julgadas porque não creram. Porque a manifestação desse poder autenticava como verdadeiro Jesus e tantos outros profetas. O segundo critério era o cumprimento da profecia. Se a profecia fosse verdadeira, ela deveria se cumprir. Simples assim. Lemos isso em Deuteronômio 18, 21 e 22. Se te perguntares como distinguir se uma palavra não é palavra do Senhor, quando um profeta falar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir a sua palavra, uma sabedoria própria de Gamaliel. É só esperar que saberemos se é de Deus esse negócio. O terceiro critério é a harmonia entre a profecia e as Escrituras. Aqui o critério assume um caráter mais assertivo. O que Deus disse por profetas anteriores e se transformou em palavra de Deus serve como pedra de toque para toda a profecia que venha depois. Paulo escreve aos Gálatas, 1º capítulo, versículo 8, Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Profeta que muda a mensagem deve ser considerado maldito. O quarto critério volta-se para a vida do profeta. Pode ser que ele demonstre algum tipo de poder, pode ser que esse profeta profetize algo que se cumpra, ou até que suas palavras espelhem as Escrituras. Mas se a sua vida prática não reflete a santidade de Deus, tal profeta não é verdadeiro. Jesus manda-nos analisar os frutos, Mateus 7. Frutos são atitudes. Espera-se que haja coerência entre o que o profeta prega e o que vive. Isso demonstra se ele é um verdadeiro ou um falso profeta. Existem dois tipos de falsos profetas. Primeiro, os profetas de falsas divindades, como os profetas de Baal, por exemplo, que são tão combatidos por Elias e por outros profetas. Muitos judeus foram influenciados por esses enganadores e acabaram entrando por um caminho de sincretismo, buscando em Baal, o deus da agricultura, uma colheita satisfatória. Foi para essa gente que Elias falou em 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Em segundo lugar, havia também os falsos profetas de Jeová.
um mal muito maior do que o anterior. Podemos citar como exemplo o confronto entre Jeremias e Ananias, que está registrado no capítulo 28 do livro do profeta Jeremias. Ele andou por algum tempo com um jugo de madeira no seu pescoço, uma ação simbólica do profeta Jeremias, como já vimos. O profeta queria dizer com isso que Nabucodonosor se manteria por longo tempo oprimindo o povo. Aquilo era uma permissão de Deus. Mas Ananias, revoltado com o profeta Jeremias, quebra aquele jugo de madeira e profetiza que o poder de Babilônia só duraria mais 2 anos. Jeremias não revida. A princípio, a Bíblia diz que ele até decide ir embora, mas Deus manda Jeremias voltar e profetizar. O jugo de madeira que foi quebrado, mas agora será transformado em um jugo de ferro, como de fato acontece. Em seguida, o profeta se volta para Ananias e declara profeticamente: não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Alguém tem dúvida de que isso se cumpriu? Vejamos agora as principais marcas de um falso profeta. Primeira, falsos profetas são gananciosos. Era o caso delatado pelo profeta Jeremias, que diz: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente. Jeremias 6,13. Falsos profetas, segundo Jeremias, são aqueles que profetizam sob encomenda do cliente, que dizem bem ou mal de acordo com o que recebem para falar. São profetas que se voltam sempre para quem paga melhor, como o ponteiro da bússola aponta para o norte. Muitos desses profetas começam com boas intenções, buscando, orando, mas ao longo do caminho são vencidos pela tentação, se vendem pelo metal. Miqueias 3,6 declara: a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas e o dia se escurecerá para eles. São profetas que perderam a visão profética, porque foram ofuscados pelo brilho do metal. Falsos profetas são superficiais. São superficiais porque não mergulham nos problemas das pessoas. Eles não vão confrontar as autoridades, não vão exigir mudanças ou sacrifícios do povo. Por isso, suas mensagens serão sempre superficiais. Jeremias fala sobre esse tipo de profeta, capítulo 6, versículo 14, diz: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz dizem, quando não há paz alguma. Os verdadeiros profetas vão apertar a ferida, os falsos não. Os verdadeiros profetas vão aplicar o remédio que arde, que dói, mas que cura. Falsos profetas olham indiferente e dizem: tudo bem, normal. Falsos profetas afastam o povo de Deus. Nesse caso, diante de um resultado desses, não importa os sinais religiosos, nem a voz mansa ou o discurso agradável. Se a mensagem afasta o homem do altar de Deus, ela não pode vir do próprio Deus. Por fim, 4 falsos profetas são imitadores. É dessa característica que provém o perigo que eles representam. Suas palavras são parecidas com as palavras dos verdadeiros profetas. Eles imitam o comportamento público dos profetas. Podem até demonstrar alguma manifestação de poder, mas, claro, não falam por Deus, porque nunca ouviram nada de Deus. Só descobrimos esses falsos profetas pelo dom de discernimento de espíritos, um dom fundamental a qualquer igreja, a qualquer crente. Concluo com o texto de Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O que faz de um profeta alguém especial? É o seu chamado.
é um homem comum com um chamado. Por outro lado, se não teve esse chamado, não passa de um homem comum. Se quiser se passar por um profeta, será falso. Deus é o que chama, é o que capacita, é o que envia, é a verdadeira fonte de autoridade. E sempre que um profeta se desconectar de Deus, vira um falso profeta. Boa semana, profeta! Boa semana, profetisa! Que Deus te abençoe!